Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a presença de todos. Vamos dar início à quinta sessão ordinária de 13 de abril de 2016. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhate Barretos. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da quarta sessão ordinária de 23/3/2016. Aos 23 dias do mês de março do ano de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a quarta sessão ordinária do ano de 2016. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim e o de segunda secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou a todos e solicitou a primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença, exceção ao vereador José Aparecido Mendes Ramo, ausente. Atingindo o quórum de instalação, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Após, o presidente solicitou que a primeira secretária fizesse a leitura da ata da terceira sessão ordinária de 9/3/2016, colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da terceira sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da indicação número 5 de 2016, de autoria do vereador Ronaldo. Colocada em única discussão, usou a palavra o vereador Ronaldo para dizer que a infração acarretou perda do poder aquisitivo, notadamente porque o valor do cartão alimentação não sofre reajuste desde 2013 e tal medida não onerará o percentual de gasto com pessoal. Vide áudio. Colocada em única votação, a indicação número 5 de 2016 foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da indicação número 16, 6 de 2016, de autoria do vereador José Aparecido. Colocada em única discussão, usou a palavra o vereador José Aparecido Mendes para dizer que no local há uma igreja e as pessoas andam na frente, principalmente criança, e que, portanto, se faz necessária a lombada para garantir a segurança dos munícipes, que já pediram várias lombadas para a prefeita e ela não faz. E se esta indicação for aprovada e ela não fizer, a própria população fará sem problemas legais e respeito. Vide áudio. Colocada em única votação, a indicação número 6 de 2016 foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do requerimento número 4 de 2016, de autoria do vereador Jairo Leandro. Colocada em única discussão, usou a palavra o vereador Jairo para dizer que o instituto do requerimento é saber se haverá ou não aumento, que já tentaram fazer uma reestruturação salarial dos pisos mais baixo. Vide áudio. Colocado em única votação, requerimento número 4 de 2016 foi aprovado por unanimidade.
Após, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei complementar número 2/2016, de autoria executiva. Antes de iniciar a sessão, pela ordem, o vereador Ronaldo requereu vista do projeto por uma sessão, para elaboração de emenda visando minoração da multa e esclarecimento de obscuridade que relata vídeo áudio. Colocado o pedido de vista em votação, foi ele aprovado com retirada da pauta por uma sessão. Antes de encerrar a sessão, o presidente informou que o Fundo Social Nacional de Desenvolvimento da Educação enviou comunicado número 20.6600/2015 e número 20.6601 de 2015, informando o repasse em outubro e novembro de 2015 de 15.224 para alimentação escolar e 28.674,01 para o transporte escolar, conforme consta em mural. Informou também que o Executivo encaminhou o ofício número 8/2016 em resposta ao ofício legislativo número 7/2016. Não havendo mais matéria no expediente ou na ordem do dia, o presidente declarou aberto o uso da tribuna, sendo que nenhum vereador fez o uso. Na sequência, o presidente deferiu o uso da tribuna pelo munícipe Saulo Marques Alves e pelo tempo regimental e na forma pré-estabelecida. Na tribuna, o munícipe cumprimentou a todos e agradeceu aos vereadores sobre a aprovação do projeto que trata da implantação das medidas relativas à garantia de acessibilidade e inclusão social. Falou sobre as dificuldades enfrentadas dia a dia pelos cadeirantes e sobre a necessidade de evolução da consciência social a respeito do assunto. Falou sobre o cumprimento, na semana passada, da medida solicitada via indicação feita em 2014 pelo vereador José Carlos da Cruz, vídeo áudio. Usaram a palavra os vereadores José Carlos da Cruz e Jairo Leandro Dorigan para agradecer o munícipe Saulo pelas palavras que proferiu e para dizer que trabalharam em prol da população, vídeo áudio. Jairo falou também que a Câmara está realizando levantamento contábil sobre a responsabilidade de conceder revisão de 8,75%. Falou sobre o projeto de lei que trata do distrito e as razões pelas quais o retirou de pauta para estudo, com o escopo de evitar o ingressamento do distrito e sua responsabilidade de crescimento. Vídeo áudio. Nada mais havendo, encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 23 de março de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, presidente. Eu só não entendi, parece que a secretária ali, o Saulo Marques Alves, eu acho que é Silva, não sei, dá uma olhadinha, porque para fazer a correção. Presidente, eu gostaria de fazer uma perguntinha, não sei se eu entendi bem também. Parece que eu faltei nessa sessão. Onde fala do munícipe aí, o munícipe foi usar a palavra aí, é o Saulo Marques Alves.
Não, senhor vereador, vai ser redigida a nova ata e será corrigido o sobrenome. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da indicação número 07/2016, de autoria do vereador Ronaldo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Ronaldo de Oliveira Santo, vereador desta egrégia Casa Legislativa, no uso pleno de suas atribuições legais, com fulcro no artigo caput do artigo 117 do regimento da Câmara Municipal de Mirassolândia, combinado com os artigos, outras disposições de direito atinentes à espécie, vem apresentar esta indicação para oitiva e aprovação, como se espera, pelo douto plenário, após seja a presente encaminhada para a chefe do Poder Executivo, Terezinha Rodrigues Lima, para que ela tome as providências necessárias para cumprir o que posso expor. Providencia a substituição das lâmpadas que estão queimadas em toda a extensão da Avenida Nilson Roberto Alves. Justificativa. A apresentação da presente proposição deve-se aos inúmeros pedidos feitos pela população que é afetada pela falta de iluminação na citada avenida, por encontrarem dificuldades para passar pelo local durante a noite. Não longínquo. E a estes transtornos também temem pela segurança. Medida solicitada pelo munícipe, contribuinte, e plenamente justificada. Portanto, deve ser efetivada. Neste caso, especifico, requer urgência. Pede apoio aos demais edis para aprovação. Plenário, prefeito Walter Lima, 11 de abril de 2016. Ronaldo de Oliveira Santos, vereador. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Boa noite. Senhor presidente, como na justificativa já expus, fui procurado por várias pessoas, nota-se que não é na extensão da totalidade da avenida, mas existem alguns pontos de apagão. E ali sendo a principal avenida da cidade, que liga vários bairros, inclusive ao bairro Macaúbas, muitas pessoas utilizam para fazer caminhada noturna. Então, eu venho pedir o apoio dos nobres vereadores para que seja aprovada a indicação. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 03/2016, de autoria executiva, Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Institui o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Mirassolândia e das outras providências. A professora senhora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, considerando que cabe ao município prover sobre a limpeza pública e manejo de resíduos de qualquer natureza, considerando que cabe ao município proteger o meio ambiente e combater a poluição e qualquer de suas formas, considerando que cabe ao município combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a inserção social de população menos favorecidas, considerando que todos os munícipes têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações, considerando exigência federal a instituição do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pela Lei Federal 12.305/25
010. Faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, PMSG-IRS do município de Mirassolândia, nos termos do anexo que a está se integra. Artigo 2. Artigo 2º. Esta lei que entra em vigor na data da sua publicação, revogada disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Mirassolândia, 28 de março de 2016. Terezinha Rodrigues Lima, Prefeita Municipal de Mirassolândia. Exposição de motivos. Nobres vereadores, o Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, PMSG-IRS de Mirassolândia, tem como objetivo principal e definição de estratégia de gestão dos resíduos em âmbito municipal, norteada pelo conceito de gestão integrada, através de um diagnóstico amplo da situação atual da gestão dos resíduos em nível municipal, usando como base para a construção de um prognóstico visando a resolução dos problemas encontrados e a manutenção das boas práticas identificadas na fase de diagnóstico. De acordo com o artigo 19 da Lei Federal número 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos devem apresentar um conteúdo mínimo exposto nos parágrafos do artigo supracitado. No entanto, o fato de o município de Mirassolândia possuir população inferior a 20 mil habitantes, de acordo com o censo de 2010, será desenvolvido o conteúdo mínimo previsto no artigo 51 do Decreto Regulamentador número 7.404/2010, conforme o exposto anteriormente no quadro 1. O PMSG-IRS apresentará ações de planejamento para um horizonte de 20 anos e sua revisão e atualização deverá ser feita periodicamente a cada 4 anos, de forma concomitante com a elaboração dos planos plurianuais municipais. O Plano de Mirassolândia foi construído através do diagnóstico de cada tipo de resíduo sólido, classificado de acordo com a origem, conforme o artigo 13 da Lei Federal número 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos. Para tanto, estão sendo coletados dados e informações a respeito de cada resíduo em órgão comitente da própria Prefeitura Municipal, junto a bancos de dados como Censo, SNIS e SEAD, além da bibliografia pertinente, foram realizados levantamento em campo, pesquisas bibliográficas na internet, bibliotecas e acervos, e foram também realizada consulta a órgãos públicos e privados que tiverem alguma relação com a questão da gestão dos resíduos sólidos do âmbito do município. Também foi levantado o arcabouço legal
relacionado à gestão dos resíduos. Para complementar o diagnóstico, foi realizada uma pesquisa de percepção que envolveu o envio de questionário sobre resíduos sólidos e percepção socioambiental aos alunos da rede pública de ensino do município que encaminharam este questionário aos pais e retornaram com as respostas, entregando-os nas escolas. O questionário foram analisados e tabulados e através deles foi possível a obtenção de informação importante a respeito da percepção da população quanto à gestão de resíduos sólidos no município, levantando em consideração o conteúdo mínimo exigido às orientações da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente, SMA, do Estado de São Paulo, foi definido o escopo mínimo do plano que englobou 3 capítulos de diagnóstico, prognóstico e participação. O capítulo de diagnóstico traz informações disponíveis sobre geração, coleta, tratamento, destinação de todos os tipos de resíduos elencados no artigo 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já o capítulo de prognóstico apresenta as metas e ações para melhoria da gestão dos resíduos em âmbito municipal, levantando em conta os problemas e oportunidades identificada na fase de diagnóstico. Ainda o prognóstico traz responsabilidade e prazo para as ações resposta. Por fim, o capítulo de participação descreve a forma como o PMGIRS foi constituído, levantado em conta a participação da população no processo, através das reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente e audiências públicas e a realização de uma pesquisa de opinião pública. De acordo com a Lei nº 11.445, de 2007, deve-se buscar ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios aos serviços públicos de saneamento básico, informe suas necessidades, incluindo o serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. A prestação do serviço deve ser realizada de maneira mais eficaz possível e adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. A universalização do serviço de limpeza urbana significa a ampliação do atendimento a todos os munícipes, inclusive nas áreas de difícil acesso. Isso requer o uso de equipamentos públicos adaptados à realidade local, além de uma logística tecnicamente definida e estruturada tanto para roteiro e quanto para frequência de execução do serviço. Mirassolândia, 28 de março de 2016, Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Impacto orçamentário. Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Projeto de Lei nº 3 de 2016, 28 de março de 2016. Prazo, valores e fonte.
R$ 200 executado. Promover a manutenção continuada das cercas que circunda a área do aterro, principalmente à frente, instalando placa informativa. R$ 80 executado. Aquisição de 50 mudas de sanção do campo e seu respectivo plantio ao longo de toda a frente do aterro municipal voltada para a estrada municipal. 2.000. Adquirir a EPSR, EPLS, uniformes e demais equipamento. 4.000. Elaborar projeto executivo do galpão de triagem dos recicláveis. 2.800. Encaminhar para a manutenção e o conserto e o triturador de galho, de modo a oferecer manejo adequado dos galhos de poda. 2.000. Orientar a população sobre os procedimentos e seres tomados para o descarte de medicamento vencido, seringa, agulha, dentre outros, de uso domiciliar, veterinário ou humano. 6.000. Elaboração de projeto e licenciamento ambiental para implantação de unidade de recebimento, triagem, armazenamento adequado e sem interesse, beneficiamento do RCC. R$ 3.120. Aquisição de contenedores de ferro com tampa, 4 rodas e dreno de líquidos com capacidade de 1.000 litros. 8.000. Implantar projeto de educação ambiental formal nas escolas. 8.000. Implantar projeto de educação ambiental não formal em toda a extensão urbana. 8.500. Implementação de programa de educação ambiental formal das escolas por meio de oficinas pedagógicas de modo a fomentar a prática da compostagem. 3.000. Implantar ações de compostagem nas cozinhas piloto da prefeitura. R$ 184.000. Captar recursos financeiros, a aquisição de caminhão toco 0 quilômetro, equipado com a polinguindaste com capacidade para uma caçamba. 2.000. Elaborar um plano municipal de limpeza urbana. 3.120. Aquisição de contenedores de ferro com tampa, 4 rodas e dreno de líquido com capacidade de 1.000 litros. 135.000. Adquirir um caminhão 0 quilômetro com carroceria tipo carga seca para coleta destes materiais. 350.000. Adquirir um caminhão
compactador 0 km, capacidade de 7 tons. 15 mil. Elaborar estudo para embasamento da reforma administrativa. 3.120. Aquisição de conteneiros de ferro com tampa, 4 rodas e dreno de líquido com capacidade de 1.000 litros. 3.000. Elaborar o programa de segurança do trabalho e capacitação contínua para a operação do sistema de gestão dos resíduos de Mirassolândia. 350 mil. Construir galpão na área apontada pelo projeto. 90 mil. Adquirir equipamento de triagem e beneficiamento da recicláveis, prensa, balança, empilhadeira, big bag, outros. 140 mil. Adquirir um caminhão 0 km com carroceria tipo carga seca, com sistema de gaiola, instalação, capacidade de 6 a 10 mil para atender a coleta seletiva porta a porta. 9 mil. Incentivar, por meio de programa de educação ambiental, o uso de composteiras caseiras. 8.900. Escolher a área de implantação do escoponto com a infraestrutura. Recursos próprios. Mínima isolamento total da área com elaborado, instalação de portão para controle de acesso e placa informativa com horário de funcionamento e aos resíduos que ali podem ser entregues ao espaço com coberto para proteção da chuva. 3.120. Aquisição de contentores de ferro com tampa, 4 rodas e dreno de líquido com capacidade de 1.000 litros. 5.000. Implantar o programa de segurança do trabalho, capacitação contínua para a operação do sistema de gestão dos resíduos de Mirassolândia. 15.000. Instalar baia e caçamba estacionária para o acondicionamento temporário dos materiais recebidos, separando-os por tipologia, instalar área coberta para manejo de resíduos especiais. 60.000. Realizar estudo de viabilidade e projeto executivo para implantação. 7.000. Realizar licenciamento ambiental do aterro. 100.000. Concluir a desapropriação do terreno. 100.000. Executar obra de instalação do aterro de Velas. Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Remeto o referido projeto para as comissões para elaboração de parecer. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do projeto de lei número 04/2016, de autoria legislativa. Senhor presidente, Silvana de Fátima Talhati Barreto e Ronaldo de Oliveira Santos, vereador dessa respeitosa Casa Legislativa, no uso pleno das suas atribuições que lhes são conferidas por lei, fundamentados no artigo 7º, inciso 1, das atribuições que lhes são conferidas. No artigo 7º, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município de Mirassolândia, combinado com os artigos 110, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mirassolândia, bem como pelas demais disposições de direito pertinentes, apresentam este projeto de lei para que, submetidas às comissões permanentes da Casa, e a oitiva e a aprovação pelo douto plenário, como se espera nos termos da Constituição Federal, passam a aduzir. Projeto de lei número 4/2016,
dispõe sobre denominação das ruas projetadas A, B e C, localizadas no loteamento Jardim Santa Alice, no perímetro urbano do município de Mirassolândia e da outras providências. A professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal de Mirassolândia, comarca de Mirassol, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Eugênio Facchini, a atual rua projetada A, localizada no cruzamento do prolongamento da Rua Antônio Batista Rodrigues e o final da Rua Joaquim Antônio Pinheiro, no loteamento Jardim Santa Alice, em Mirassolândia, São Paulo. Artigo 2º. Fica denominada Rua Augusto Gomes Barreto, a atual Rua Projetada B, localizada entre o cruzamento com a Rua Joaquim Antônio Pinheiro e a Avenida Nilson Roberto Alves, no loteamento Jardim Santa Alice, em Mirassolândia, São Paulo. Artigo 3º. Fica denominada Rua João Costa, a atual Rua Projetada C, localizada entre o cruzamento com a Rua Honorato Ferrari Seco e a futura Rua Augusto Gomes Barreto, antiga Rua Projetada C, no loteamento Santa Alice, em Mirassolândia, São Paulo. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, prefeito Walter Lima, 8 de abril de 2016. Silvana de Fátima Talhati Barreto, Ronaldo de Oliveira Santos, vereador. Exposição de motivo. O presente projeto de lei pretende denominar ruas localizadas no Jardim Santa Alice, na cidade de Mirassolândia, São Paulo. Dessa forma, prestar as merecidas homenagens em memória aos ilustres senhores Eugênio Facchini, Augusto Gomes Barreto e João Costa, cidadãos mirassolandienses de grande notabilidade, que colaboraram de forma significante com o desenvolvimento do município, conforme consta dos históricos anexado ao presente projeto. Histórico dos homenageados para denominação de ruas no Jardim Santa Alice. Rua projetada A, Eugênio Facchini. Eugênio Facchini, filho de Pedro Facchini e Amália Facchini Gabriel, nasceu dia 17 de maio de 1928, na Fazenda Bálsamo, no município de Mirassolândia, São Paulo. Contraiu matrimônio com Enércia Trídico, em 22 de julho de 1950. Da união nasceram os filhos Antônio Facchini, Maria José Facchini, Bertoleto e Silas Facchini. Neno Facchini, ou seu Neno, como era reverenciado entre os amigos e conhecidos, era o apelido que tinha a sua total anuência. Seu Neno era mirassolandiense da Gema. Aqui nasceu e fincou o pé, sem arredar em nenhum momento. Durante a sua vida, presenciou e participou de forma incisiva em vários momentos importantes da história do município. Vivenciou a época que era distrito de Mirassol. Foi testemunha ocular da transição para município e emancipação político-administrativa, fato ocorrido em 1960. Ingressou no serviço público municipal em março de 1960. Trabalhou até maio de 1993, ocasião em que se aposentou. Nesse mister, trabalhou em várias frentes, entre tantas, quando a energia elétrica que abastecia a cidade era produzida por um gerador movido através de um motor a diesel, que operava das 18h30 às 22 horas. Ele era o responsável de forma
contributiva, por acender as lâmpadas que iluminava os logradouros públicos da cidade. Fazia isso além de sua jornada diária de trabalho. Quando aqui se implantou o GEM, Ginásio Estadual de Mirassolândia, atualmente a Escola Estadual Joaquim Mendes Piquito, ele trabalhou como inspetor de aluno. Nessa função, primou pela rigidez com se fez cumprir as regras. Com efeito, conseguiu impor a ordem e o respeito que era acatado pelos alunos, que já naquela época não era fácil. Trabalhou durante 8 anos na CLT, Centro de Lazer do Trabalhador, desde a sua inauguração, mas o seu neno ficou mais tempo trabalhando no serviço público como encanador. Desempenhou esse expediente durante 20 anos, com muito esmero e competência. Fora do serviço público, seu neno exerceu de forma espontânea, em benefício da comunidade, outras atividades. Entre elas, foi leiloeiro nas tradicionais quermesses de Santo Antônio, realizadas durante os meses de junho pela paróquia Santo Antônio de Pádua. Ele ainda figurou na parte esportiva, propriamente no futebol. Eles e seus contemporâneos, os saudosos senhores João Mancilha, Walter Lima, Chiquito, Muca, Arthur Sacomani, Zé Maia, Mariano Sedano, Antônio de Lima, Orlando Facchini, seu irmão e muitos outros, que se faziam presentes nas tardes de domingo no campo de futebol. Não era rara as vezes que assumia a função de árbitro, onde se apresentava como uma postura imparcial, mas era pura fachada. A paixão pelo time da cidade era tanta que ele orientava os jogadores em campo, tal qual o seu amigo Antônio Lima. Tinha uma expressão peculiar e inesquecível. Quando chamava a atenção de algum atleta, dizia: da próxima vez te mando para a rua. O seu neno nos deixou em 19 de abril de 2004 e seguiu em paz para junto de Deus. Rua Projetada B, Augusto Gomes Barreto. Augusto Gomes Barreto, filho de Antônio Gomes Barreto e Vitalina de Souza, nasceu na fazenda Tanquinho, município de José Bonifácio, no dia 7 de abril de 1935, formado em Ciências Farmacêuticas. Casou-se com Antônia da Silva e, em 1º de janeiro de 1956, dessa união nasceram os filhos Paulo Roberto Gomes Barreto, Augusto Gomes Barreto. O seu Augusto, como era conhecido entre seus pares, cliente e os mirassolandienses, migrou para Mirassolândia com sua família por volta do ano de 1961 e aqui se estabeleceu como farmacêutico. Era proprietário da farmácia Nossa Senhora Aparecida, localizada na Praça Central, Praça José Brigatti Massaro. Seu Augusto era um homem sério e honesto, distinguia-se pelo caráter benevolente, tanto na vida pública quanto nos seus negócios e profissão. Quando chegou aqui, a presença de médico era esporádica. A população se valia da Santa Casa de Misericórdia em São José do Rio Preto, mas conseguir chegar até lá era muito dificultoso, por vários motivos. Entre eles, a falta de veículo para fazer o transporte. Vale dizer que não era veículo apropriado para o serviço de socorro. Muitas vezes removiam pacientes acometidos por várias patologias e parturientes na carroceria de caminhão
Não bastando, a estrada que ligava Mirassolândia a Rio Preto era de terra batida. Na época das chuvas, ficava intransitável por vários dias. Naquele tempo, a grande maioria da população se concentrava na zona rural, que enfrentava os mesmos problemas, ou até piores, para chegar até a cidade. Vinham em lombo de cavalo, acomodados em carroças ou carros de boi. Não era raro quando chegavam a pé. Neste cenário, seu Augusto atuou de forma sem igual, brilhante e competente. Atendia quem o procurasse sem se importar com o dia e horário, na sua farmácia ou em domicílio, fosse na zona urbana ou na zona rural. Atendia com muita presteza, sem demonstrar qualquer tipo de descontentamento. Era muito fácil vê-lo entrar nas casas onde alguém precisava dos seus cuidados. Munido de estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro, medicamentos e o temido estojo que continha seringa e agulha, daquelas marca ômega, que na época era esterilizada com álcool e fogo. O próprio estojo servia de espiriteira para fazer asepsia nos instrumentos. Ele sempre atendia com muita presteza e sem acepção de pessoas, sem a garantia de receber pelo serviço ou entrega do medicamento de imediato. Aqui era costume pagar os comerciantes após a venda da safra agrícola. Isso era feito uma vez por ano. A farmácia e o serviço prestado por ele não fugiam à regra. O seu Augusto não era médico e nunca atuou como. Era um farmacêutico competente, simples e humano, que, com certeza, sob a luz de Deus, salvou muita gente. Além do que citamos até aqui, trabalhou como juiz de paz no cartório público do município, devidamente autorizado com publicação no Diário Oficial da União. Desde 1962 até 2012, exercia o cargo sem qualquer tipo de remuneração. Outro feito por ele e seus amigos: Alfredo Seco, Aldemir Almeida Brito, o neto fiscal, e Mário Rovari foi o término da paróquia Santo Antônio de Pádua. Até então, na capela estava com tijolos, à mostra e coberta. Eles trabalharam para a construção da torre e a cobertura com reboco, com massa e tinta, além dos detalhes arquitetônicos que podemos ver ainda hoje. Ele fez parte da comissão de festas da igreja por vários anos, organizados e realizando a quermesse alusiva a Santo Antônio de Pádua, que acontece durante o mês de junho de cada ano. Corre a voz, populi, que naquela época, por não haver um padre fixo, aqui fizeram menção de levar o sacrário daqui para outra cidade. O seu Augusto, Dona Antônia, sua esposa, e a senhora Anita Crovadores se empenharam de forma veemente contra a intenção. Por fim, a peça continua aqui na nossa paróquia Santo Antônio de Paula, que na época era denominada Capela. No dia 23 de agosto de 2012, paramos de ouvir as músicas assoviadas, que era a sua marca. Paramos de receber os seus cuidados de farmacêutico. Paramos de vê-los no exercício da cidadania em prol da sua terra e do seu povo. Nesse dia, seu Augusto nos deixou para viver em paz diante de Deus. Rua projetada C. João Costa. João Costa, filho de Octacílio Costa e Hermínia Ferrari Costa, natural de Cedral, São Paulo. Matrimônios
com Olívia Isabel da Conceição, e juntos são pai de José Carmo Costa, Osmar do Romário Costa, Onícia Aparecida Costa e Alfredo Antônio Costa. O senhor João, com a esposa e a sua prole, migraram para Mirassolândia no final de 1970. Aqui adquiriu o sítio São João, onde residiu e trabalhou com a família durante a sua vida. Seu João, como era popularmente conhecido entre os mirassolandienses, homem consciencioso nos deveres íntimos familiares, ímpar na conduta de um autêntico cidadão, honrado em seus negócios, porém, era de sorriso fácil e suscetível a uma boa prosa. Amigo fiel dos amigos, levava uma vida singela, característica peculiar ao homem do campo, despojado dos bens materiais, sempre disposto ao acolhimento dos necessitados. Não se negava ao trabalho colaborativo para o bem comum, um verdadeiro altruísta abnegado. Seu João, devido ao seu conhecimento na arte de fazer churrasco, era sempre convidado para preparar as carnes e conduzir as churrasqueiras nas festas particulares e públicas. Ao final de cada evento, era sempre lisonjeado pelos convidados, em virtude do seu trabalho. Todas as vezes que foi convocado, nunca negou-se a trabalhar na cozinha da quermesse alusiva a Santo Antônio de Pádua, promovida pela paróquia local. Outra paixão do seu João era a política. Nunca se lançou ao pleito, mas gostava muito de discuti-la de forma ordeira e respeitosa. Largueava os seus pontos de vista em favor à sua predileção. Conversas que se aprofundava até altas horas, tendo como cenário a Praça José Brigatti Massaro. Nesse caso, destaca-se a lealdade ao lado político que escolhia, coisa rara nos dias atuais, onde levam em conta as conveniências. Seu João foi um homem que muito contribuiu com o desenvolvimento do município. O maior legado que deixou entre nós são os filhos, que continuam honrando a memória do pai. Seu João partiu em 8 de maio de 1993. Hoje ele e a sua esposa vivem em paz na dimensão onde se encontra com Deus. Um município que não reconhece, através das suas autoridades e do seu povo, o valor dos seus filhos naturais ou migrantes, acaba negando a contribuição importante que eles tiveram na sua evolução. Está fadado a ser uma terra sem memória, sem história, que acaba se esmaecendo com o passar implacável do tempo. Nesse deslinde, peço apoio ao parlamentares da Casa para aprovação da presente proposição legislativa. Silvana de Fátima Talhati Barreto e Ronaldo de Oliveira Santos, vereadores. Remeto o referido projeto para as comissões para elaboração de parecer. Solicito à primeira secretária que faça leitura do projeto de emenda modificativa número 01/2016, de autoria executiva. Modifica o projeto de lei complementar número 02/2016. Professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita do município de Mirassolândia, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, especialmente no artigo 129 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mirassolândia. A presente proposta de emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 1 de 2016, nos seguintes termos. Artigo 1º.
O artigo 3º do projeto de lei complementar número 1 de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Artigo 100 da Lei Complementar Município de número Municipal número 041 de 2014 passa a vigorar, acrescido no inciso 9 do inciso 1º, que possuirão as seguintes redações. Artigo 100 do inciso 9, bater massa de reboco e concreto ou substâncias semelhantes nas vias públicas que possuam pavimentação asfáltica, multa equivalente a 5 UFESP. Inciso 1º. As multas serão aplicadas pelo coordenador municipal de obras ou por servidor autorizado por ele. Mirassolândia, 28 de março de 2016. Professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Exposição de motivo. Nobres vereadores, justifica-se o presente projeto de lei ante a necessidade de adequação da norma à realidade do município, uma vez que o valor adequado para a imposição de multa é o equivalente de 5 UFESP, e não o valor como constava no projeto original, por ser demasiadamente alto para o fato descrito. Com a aprovação do projeto alterado pela presente proposta da emenda, espera-se que o município impulsione o programa de loteamento local para maior desenvolvimento urbano e habitacional. Assim, por se tratar do projeto de uma importância para este município, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do mesmo e consequente aperfeiçoamento das normas municipais em vigor, sem gerar impacto orçamentário ou financeiro. Sem mais para o momento, atenciosamente, professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Remeto o referido projeto para as comissões para elaboração de parecer. Solicito a segunda secretária que faça a leitura do ofício executivo número 67/2016, que presta informações sobre o concurso público. Mirassolândia, 28 de março de 2016. Ofício número 67/2016. Concurso público, número 1/2016. Senhor Presidente, vimos através deste, em resposta ao ofício acima citado, protocolizado sob o número 112/2016, de 21/3/2016, esclarecer os questionamentos conforme segue. O município de Mirassolândia contratou a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão São José do Rio Preto para realização do concurso público 1 de 2016, conforme demonstra o contrato anexo. De acordo com a portaria 1745/2016, foi nomeada a servidora Sandra Regina Bosquese de Guiuli para presidente da Comissão Especial de Fiscalização do Concurso Público 1 de 2016, e as servidoras Denise Frutuoso Lopes Soler e Cristiane Nani para membros da referida comissão. A relação de cidades em que a contratada já prestou seus serviços pode ser obtida de forma mais detalhada, acessando o endereço eletrônico da Fundação FAPERP. A execução total do objeto contratado será no valor de R$ 55.700, ressaltando que os valores arrecadados com as inscrições serão revertidos para os cofres públicos municipais. Por fim, essa municipalidade, objetivando a transparência e legalidade do concurso público 1 de 2016, solicito a participação
dos membros desta casa, bem como do senhor Jairo Leandro Ligan, presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia, para acompanhar a realização do processo de seleção de pessoal previsto para o dia 17 de abril de 2016. Sem mais para o momento, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que julga necessário e ainda renovamos nossos votos de estimas e consideração. Atenciosamente, professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Esse ofício que foi uma resposta do Executivo em vista do meu requerimento, porque eu gostaria de acompanhar esse concurso e gostaria que os senhores vereadores também acompanhassem para ter uma clareza melhor, para não acontecer os contratempos que teve no concurso passado, para que não favoreça ninguém e não prejudique ninguém. Eu acho que esse que é o intuito dos nobres vereadores dessa casa aqui. Não havendo mais matéria no expediente ou na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Nada mais havendo, encerro a sessão e que todos tenham uma boa noite.